Olá, bom dia. Nós vamos começar a revisão da disciplina de Filosofia da Educação, tá? Então, primeiramente, eu vou comentar sobre os artigos que eu solicitei lá que vocês estudassem, né? Lessem lá os artigos. Eu também postei livros para vocês. Então, vamos dar início aí. Vamos dar início. Então, primeiro eu vou fazer só um comentário geral dos artigos. Eu não vou discutir os artigos, porque não vai dar tempo, mas o conteúdo dos artigos, ele está inserido nos slides. Então, nós temos lá o artigo Introdução à Filosofia, né? O que é filosofia? Então, esse artigo é um artigo básico, né? Ele vai falar sobre a definição de filosofia e tal. Vamos ver se vai dar aqui. Tá? Então, esse é a introdução à filosofia. Daí, depois, nós temos o de performance, né, que também vai falar da filosofia. Temos o outro artigo sobre a introdução à filosofia. Aí tem o artigo 4, que é também, né, uma introdução à filosofia, a essência da filosofia. Então, um artigo vai complementando o outro. Aí tem a filosofia da educação entre teoria e prática e a filosofia da diferença. Depois, tem o artigo Os Novos Pensadores da Educação, e o artigo 3 aqui, que é o artigo de reflexão Filosofia em um Novo Século. E tem depois o outro artigo que vai falar sobre a questão da introdução às questões da mitologia. E daí tem também um outro artigo que é sobre a filosofia contemporânea, que não é um artigo, mas um livro. Tem um outro artigo, né, um outro livro também da filosofia, da Maria Isabel Machado, e tem também a introdução à filosofia. Então, na realidade, né, quem estudou já o material vai perceber o quê? Que um material vai dar continuidade para o outro. Ok? Então, eu vou dar uma repassada, né, uma pincelada, eu diria, no, nas aulas, né, nos slides. E a prova são 6 questões discursivas. Eu acredito que vocês não terão aí nenhuma dificuldade. Ok? Bom dia, Rafael. Então, Rafael, eu já dei uma repassada nos artigos, tá? E agora eu vou discutir um pouco dos slides, eu vou dar uma repassada nos slides. Aí, qualquer coisa, você me pergunta, tá bom? Os artigos, um dá continuidade no outro, porque é sobre o que é filosofia, qual é o papel da filosofia na educação, aí fala um pouco sobre a mitologia, sobre a filosofia contemporânea, daí tem 2 livros lá que eu coloquei como sugestão, tá ok? Qualquer coisa você vai perguntando.
Então, vamos lá. Filosofia da educação. Então, aqui, né, sobre o significado da coruja, que a coruja, ela representa a reflexão, o pensamento. O que que é a filosofia, né? Tirar os pés do chão, ficar em devaneios, conversa que não leva a lugar nenhum. Mas a filosofia não é isto. Nós temos que partir de uma análise etimológica, a questão de amizade, sabedoria. Logo que essa questão se esclarece, a questão da indagação. A questão aqui das ciências de 2.700 anos, a questão aqui dos assuntos, dos pensadores, o porquê das coisas. Então, estudar a filosofia é procurar por perguntas. E nem sempre essas perguntas, elas têm respostas. Para que serve a filosofia no ensino? Qual é o seu papel? Qual é a sua função? Quais são as suas competências? Que sociedade é essa? Que mundo é esse? A nova legislação educacional brasileira, que ela parte, né, da questão da filosofia, das competências, das condições da formação plena desse cidadão. Então, a filosofia vai nos levar aqui a pensar, conhecer, agir e a produção da cidadania. Aí nós temos aqui a filosofia na Grécia Antiga, pré-socráticos, sofistas, né, os Sócrates, o Platão, Aristóteles, que é a linha do tempo. Aí nós temos aqui os pré-socráticos aqui, que tentavam explicar a natureza, o princípio de todas as coisas. E os sofistas, a questão da retórica, né, de falar bonito, do discurso. Então, um, né, meio que criticava o outro aqui. A mãe era parteira, né, o Sócrates, estudou geometria, astronomia, cosmologia, a questão da guerra, né, foi respeitador das leis, ele era a favor de ordens, né, e conheça-te a ti mesmo, que foi a frase que mais marcou ele, né, conheça-te a ti mesmo. A ironia, né, confundir o interlocutor aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, o método socrático aqui. O ato de perguntar questões. A euêutica, né, que faz a questão aqui das ideias. Opa. Sócrates, né, é considerado aí o pai da filosofia porque ele foi buscar a verdade, a prática filosófica. Ele tinha o diálogo, mas ele também buscava a prática, a vivência. Então, a busca aqui do desejo, o amor pelo belo, pela sabedoria, a busca pelo saber. E a questão aqui do ponto de partida, a problematização, o mundo, a vida, a realidade, a investigação. E Platão, né, trouxe a questão da família aristocrática, estudou a retórica, um discípulo de Sócrates também, procurou responder os conflitos, as divergências. E aqui os que amam o espetáculo da verdade também. Platão se preocupava muito com o projeto político-pedagógico, então a questão da discussão do projeto pedagógico já vem, né, há muitos anos. A questão do Aristóteles, filho de médico, né, foi professor aí, e aqui o tipo de filosofia, né, não se contenta com saberes, depende de perguntas, de respostas. E aqui um pouco de Demerval Saviani, que trazia um pouco aqui da questão radical, né, da filosofia, e ele traz a questão crítica reflexiva. A crença, a opinião, a sabedoria, a razão,
a questão dos sofistas aqui. A sociedade tem vergonha de perguntar às vezes. E o professor, ele precisa o quê? Contribuir que esse estudante faça perguntas. Implica aqui em consequências, em sofrimentos, em avanços, porque nós estamos sempre em mudança. Trabalhar a problematização, partir de um problema, de algo positivo ou negativo, e trazer essa discussão. E não cair no relativismo, mas sim em soluções para a sociedade. E aqui eu acho muito interessante esse quadro da reflexão, né? Você saindo do senso comum, possibilitando o ato de filosofar, o debate, os temas bem selecionados, distanciar o aluno do senso comum, estimular o ato aqui de perguntar, desenvolver o senso crítico, problematizar o mundo. Para conseguir, deve-se partir aqui de problemas, partir da realidade, do conhecimento, tá? Da questão aqui dos homens, a questão do Aristóteles, da problematização, da própria admiração, do espanto, mas também se traz a dúvida em relação à própria filosofia e à maneira como ela é construída. E aqui nós temos um pouco da história da filosofia. Ela deve ser utilizada como instrumento que vai favorecer a reflexão, e não deve ser utilizada para decorar ideias. Aqui a proposta curricular, né, a questão da história, da filosofia, e não deixar aqui de trazer a filosofia para a prática. Também temos que pensar na interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinaridade? É a conexão, a interação entre as demais áreas do conhecimento. O saber centralizado, descentralizar a filosofia, trazer a filosofia para todas as discussões aqui. Aqui eu tinha dado uma proposta de trabalho, né? Trabalho com as fábulas. Aqui, né, eu não vou ficar lendo, mas isso aqui ficou como sugestão. Livros educativos, aqui, filosofia para criança, o mito. E aqui a bibliografia. Dessa primeira aula, você tem alguma dúvida, Rafael? Não, prof. Tranquilo. Vou para a aula 2. Filosofia da educação. Então, o que é filosofia? Tá? Ela consiste no quê? Num amigo do saber. É a investigação crítica. É ir além do óbvio. É se debruçar sobre alguma coisa. É desbanalizar o banal. É pensar. Aí nós vamos ter a lógica, a ontologia, a ética, a estética. A filosofia política, que vai estudar as teorias, a ciência, que estuda os métodos, a validação, a filosofia da religião, que vai estudar aqui as doutrinas, a filosofia clínica, que estuda terapias, a filosofia organizacional, que vai estudar as relações dentro das organizações. Aqui nós temos a lógica, a ontologia, a ética, a estética, a filosofia política, a clínica, a religião, a organizacional. E a contribuição da filosofia na história, a questão matemática, os séculos, as ciências, o surgimento do conceito. Realmente a filosofia começa a ganhar um corpo aqui. E, novamente, aqui essa sequência da lógica, antropologia, ética, psicologia, teologia, física, biologia, gramática, hermenêutica. Então, a filosofia, ela está dentro,
Ela está inserida em todos esses aspectos aqui. A questão do cristianismo, a doutrina, as ciências modernas, o racionalismo, o iluminismo, o marxismo, a filosofia antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que nós batemos bastante nessa tecla. Aqui a medieval, que vai entrar Guilherme, enfim, né, Agostinho, Platão, Sócrates e Aristóteles, que foram os principais. Agostinho e Tomás de Aquino também, no século medieval. Aqui na moderna, nós vamos ter Descartes, Russell, o homem, a razão, a contemporânea Hegel, Marx, Nietzsche. Né? Aqui nós já vamos entrar na linguagem, na existência, na técnica. Aqui Descartes, Kant, né? As fotinhas deles aí. Quem é o filósofo? O filósofo ele é todo estudioso que se interessa na investigação do mundo. Então, ele é oficialmente um consultor, ele pode trabalhar em escola, empresa, em clínica, enfim. Na antiguidade, entendia-se o quê? O interior de quem estima, respeita o conhecimento. Aqui sobre o narcisismo, os mitos, a questão do logos, a consciência mítica, a narrativa, o mito e a consciência, né? O mito não é uma coisa, uma realidade, mas pode se tornar uma realidade, dependendo do contexto. Então, o que é o mito? Ele narra como as coisas eram no passado, que pode ser uma verdade ou não, volta-se para antes. Narra a origem, trabalha com contradições, pressupõe aqui a autoridade do narrador. Mas dentro da filosofia nós vamos o quê? Questionar isso, dentro, né, das contradições da incompreensão e fábulas. E aqui a referência. Dessa aula, Rafael, você tem alguma dúvida? Acho que também não, prof. São 9 aulas, Rafael, eu estou na 3. Acho que também não, prof. Vamos lá, vamos seguindo. Olha, né, vamos lá, eu estou dando uma pincelada, tá, Rafael, porque senão... Mas tem todas as aulas gravadas, né? Bem explicada. Sim, verdade, verdade. Ih, tá travando, mas é danado. Vamos ver o que deu aqui. Ele não quer deixar compartilhar, ó. Só um pouquinho. Mas é um danado, hein? Você fica aí, Rafael, eu só vou sair e já entro, tá? Ok, prof, pode deixar. Fico aqui. Vou me derrubar. Ok.
Vamos ver o que que dá. Ah, acho que agora desbloqueou. Ai, danadinho. Vamos para a aula 3, então. Aqui vai falar, né, sobre a filosofia contemporânea do século XIX, o saber, o prever, aqui o desenvolvimento social, os problemas da história. No século XIX, que a confiança plena, a sociologia, a psicologia, já começam a criar um corpo, e a própria decepção, né? A filosofia desconfia das ciências, começa a ter uma guerra aí dos saberes. Aí entra o anarquismo, o socialismo, o comunismo, e toda essa discussão aí que nós temos até o momento. Entra a questão da cultura, se há cultura, se não há cultura, as diferentes culturas, a pluralidade cultural. E, por outro lado, dentro do século XIX, começa a surgir um otimismo científico, técnico, e, por outro lado, também começa a mostrar aqui as investigações no século XX, os questionamentos, e aqui um pouco, né, do Russell e das ciências aqui. No século XIX, a filosofia começa, né, a criar um corpo maior, né, até o século XX, e hoje a questão aqui do Freud, Marx, né, vem outros estudiosos, aqui a questão cristã, entra a questão da modernidade, pós-modernidade, então a modernidade, a sociedade industrial, pós-moderno, pós-industrial, e busca-se aqui o campo do conhecimento e da prática. Entra o racionalismo, a confiança no poder, na razão, a questão interior, exterior, a afirmação da capacidade humana. É o campo político, então a filosofia também começa, né, já a entrar mais dentro dos campos políticos. A questão aqui da necessidade, da afirmação dos seres, a questão entre o público e o privado, as ideias da Revolução Francesa, o pensamento pós-moderno, aqui as pretensões, a utilidade, a invenção, a ordem natural aqui, passional, a questão política, a importância da ideia, da diferença. E aqui os temas, né, que nós já vimos lá na outra aula, a ontologia, a lógica, a epistemologia, a teoria do conhecimento, ética, a filosofia política, histórica, a arte, a linguagem, e aqui a referência, né? Essa aula, basicamente, era uma continuidade da aula 2. Vamos para a aula 4. Eu estou travada, né? Tomara que, ó. Ô, seu Mitch. Tá problemático hoje. Não está deixando eu trabalhar. Tem alguma coisa aqui que não... Ai, ai. Vamos ver o que está rolando aqui. Bom, Rafael, eu vou ter que ir falando assim, porque está dando problema mesmo, tá?
Eu vou falando aqui, mas você tem os slides lá, né? Sim, sim, sem Tá, problema, prof. tá bom? Desculpa, porque senão eu vou ter que ficar caindo toda hora. Então, Tranquilo. aqui, né, os períodos da história da filosofia, nós temos a antiga, medieval, a moderna, a contemporânea. A filosofia antiga, pré-socrático, período clássico e período pós-socrático. O socrático, né, ele é tradicional, considerado no marco divisório. A filosofia era desenvolvida mediante diálogos críticos. Aí nós vamos ter a medieval aqui, a patrística, a escolásticas e o renascimento. A queda do Império Romano, as guerras, a fome, o cristianismo, a filosofia clássica, a patrística. Nós temos o período do século I até o século VII, a criação de um mundo por Deus, o pecado original. Deus é a trindade, a encarnação. E aqui nós vamos ter os filósofos, aqui Clemente, Basílio, Gregório, e o destaque aqui é o Santo Agostinho. A escolástica, que é do século XIII até o século XIV, tá? Até o século XIV, tá? Até o século XIV. E nós temos aqui a questão da fé, da filosofia, da teologia, tá? Da prova da existência aqui. E nós temos o destaque aqui de Santo Agostinho de Aquino. O período aqui, né? Nós vamos ter o período do Renascimento, que retornou-se assim à fonte do saber, a questão a fonte do saber, a vida familiar, o uso, a riqueza, e nós temos aqui a questão do Galileu aqui, né? O renascimento, o racionalismo, ele quer o que aqui? Que privilegia as verdades, o empirismo, o racionalismo, toda essa questão aí. O iluminismo, que ele vai trazer aqui um movimento literário, tá? Ele vai trazer um movimento literário, bem interessante aqui, e vai também trabalhar aqui alguns teóricos tá? Daí nós temos aqui a questão da filosofia contemporânea, que é a valorização da ciência, da extensão, do método, a questão do progresso, do desdobramento do idealismo kantiano, os filósofos, a questão aqui do idealismo, do positivismo, do pragmatismo, do socialismo, do fenomenologismo. O que era o idealismo aqui? Hegel, né? Positivismo. Nós temos aí o Spencer, evolucionismo, Darwin, o pragmatismo, William, socialismo, Marx, fenomenologia, Hartmann, né, Russell e outros, a psicanálise, que trouxe uma grande contribuição no século XIX, a questão linguística, os filósofos aqui, e a pluralidade de correntes filosóficas. Então, não é fácil, né, você estudar filosofia. É muita coisa, né, muita gente aí. Né? Um diz uma coisa, outro diz outra. A pluralidade de correntes filosóficas, o neopotismo, o positivismo lógico, a ciência como tema central dos filósofos, a epistemologia, a filosofia do século XX, aqui eu trazendo novamente, né, os mesmos aí, os principais estudiosos, e nada aqui de desbloquear, né? Alguma dúvida até aqui, Rafael? Não, professor. Pode seguir.
Bom, aqui nós vamos repetir que é a filosofia da educação, o que é ser, o que são as coisas, como que as coisas se dão, por que eu sei, o conhecimento, o que serve, o interesse cosmológico, o interesse pelo bem-estar, o homem como espelho da realidade. Traz aqui novamente Sócrates, Aristóteles, que nós já vimos na aula passada, o Platão, para entender Platão, né, a questão metafísica, o mundo sensível, mutável, a questão aqui do instrumento, dos conceitos, da explanação, o devir ser, né, de Heráclitos, o Tales, aí aqui as controvérsias entre um e outro. O que é ontologia? É uma árvore aqui, né? Então Aristóteles, ele apresentou aqui, né, essa árvore, a questão do ente, da substância, do acidente, da propriedade, da ação. Então, e hoje nós falamos isso, que são os mapas mentais. O pensamento lógico formal, aqui a questão da inteligência, as possibilidades aqui, a modernidade, a crise da ontologia no século XIX, a reabilitação ontológica, antes da ontologia digital, né? Então, traz o roteiro aqui. O que é, afinal, conhecer? Conhecer é representar cuidadosamente o que é exterior, o sujeito, o objeto, a nossa consciência, objeto, a nossa realidade. Empirismo, que tem que ser pesquisado, estudado, para depois se tornar o quê? Ciência. Nós vamos entrar no racionalismo. A questão dos 5 sentidos, o sistema nervoso periférico, a racionalidade, as características do empirismo. Isso é verdade, não é? Os questionamentos, o racionalismo, a razão humana, os princípios lógicos, sensoriais, o pensamento, a contribuição, a questão do inatismo. Será que o homem nasce a ser pronto? Platão acredita que, né? O que ele acredita? Na influência dos pensadores, das ideias inatas, da matemática, e nós estamos sempre nessa discussão entre o inatismo, o ambientalismo e o interacionalismo. E aqui as referências. Aula 6 é sobre a filosofia da educação. Você pode verificar, né, que uma aula é sequência da outra. Tem alguns assuntos até que são bem repetitivos aqui. O racionalismo de Descartes, o empirismo de Locke, né, tábula rasa, o idealismo também da tábula rasa, que o sentido metafísico, a doutrina, a questão da razão, do racionalismo, o nome genérico de todas as doutrinas, né? Então, muitos filósofos que brigavam pelo quê? Pelo racionalismo, né? Adentrar na ciência realmente, sair do empirismo. Sair do empirismo. O ponto de doutrina, de reconhecimento dos princípios inatos, né, questionando todas essas situações. A própria França trouxe o sensacionalismo do materialismo, do ambientalismo, e essas discussões foram tomando conta aí do planeta. Aqui nós temos um esquema bem interessante: mente, tábula rasa, percepção. O que é a percepção? A emoção, a paixão, o desejo, os apetites, o afeto, a memória, o corpo. Canonização do nome, a psicologia, o empirismo.
tá? O professor aqui. Aqui vem toda essa discussão do cognitismo, do intelecto, do afetivo, do sentimento, daí começa, né, toda essa discussão aí. O método psicológico, né, que daí a psicologia no século XIX, ela começa a ganhar corpo, tá? Ela começa a ganhar corpo aqui. A experiência, a base, as modificações, sinalizar aqui, comparar, aqui Kant, né, a questão considerado um pensador muito influente para os tempos modernos, um filósofo alemão, ele estudou aqui as aulas particulares, né, um professor da universidade. Não se pode duvidar do que tudo conhecimento se inicia com a experiência. Então, hoje se fala muito, né, da prática, da experiência, de se ensinar, mas essa discussão já vem desde lá de trás. A questão da percepção das coisas em si, o conhecimento, a mente transcendental, né, você transcender o conhecimento, a percepção sensorial dos objetos aqui. O sujeito pensante, através do funcionamento aqui, o conhecimento, a ciência, a psicologia começa, né, uma parte aqui da discussão. Claro, durante muito tempo a psicologia veio como o quê? Uma definição do estudo da alma, né? Da alma. Depois, né, veio aí o Watson, Skinner, Pavlov, e começaram a trabalhar em cima da psicologia comportamental para que realmente a psicologia se tornasse ciência. O conhecimento, as razões, o sentimento, a sensação passiva, a compreensão, os sentimentos estéticos, o prazer, a dor, a existência humana, transcendental, a psicologia, pela própria mente aqui. E aqui nós temos o impacto da psicologia dentro da sociedade. Primeiro, o espírito, a mente, a revolução, a fonte da verdade, modela a imagem do mundo, a construção de si aqui. E a psicologia empírica, pragmática, que se limita aqui à observação dos fenômenos. A mente inacessível aos estudos empíricos. Por isso que a psicologia comportamental ganha, né, um grande espaço, porque ela que consegue transformar transformar a psicologia em ciência. Porque durante muitos e muitos anos a psicologia era o quê? O estudo da alma, né? Então, aqui o fenômeno inteligível, tá? Aqui o conhecimento humano, a questão aqui do mundo, a experiência, que é a organização do mundo, aceita a fé, as coisas, a coisa em si, a ilusão, o fenômeno, a essência, a vivência, o pensamento. O conhecimento começa o quê? Eu acho muito interessante aqui o fenômeno da consciência, a síntese de Brunner. Intuitivamente é dado que a definição geral, a diferença, as coisas em si, a ilusão, a essência, o pensamento. Como é possível a experiência aqui? Sintéticos. Os juízos analíticos são vazios, os sintéticos. A independência, o princípio aqui, o juiz. Então, vai trazendo toda essa discussão de Kant, né? O conhecimento, os objetos, o conhecimento transcendental, a questão analítica e sintética, a razão, né? O modo de conhecer o objeto do conhecimento, a doutrina transcendental dos elementos,
a estética transcendental, a lógica transcendental, a analítica, a dialética, a ideia de uma ciência. Então, começa a ter aqui um avanço significativo dentro dessa questão, as coisas reais em si. O que realmente é a realidade? Conceituar o espaço-tempo, a história, o universo, e também não abandonar as questões sensíveis, a transcendental, a questão intuitiva. E aqui as categorias transcendentais, né? Nós vamos ter a unidade, a pluralidade, a totalidade, a realidade, a negação, a limitação, a inerência, a subsistência, a causalidade, a possibilidade, a existência, a necessidade e a contingência. E aqui as ideias de Deus, alma, mundo, liberdade e imortalidade. Eu acho que o homem ainda não conseguiu responder, né, a todas essas perguntas aí. As ideias são representações, são noções que rebaixam a experiência, o conhecimento, a função, características, ideias, as ficções. O homem é uma conjunção de mundos. O agir motivado pelo dever moral, escolher a liberdade, a ação, o dever, a expressão, os estímulos, as inclinações, o tratamento formal da alma, a questão aqui da destruição, os fenômenos, né? Daí nós vamos ter aqui o racionalismo, a ideia inata, o empirismo, a experiência, o idealismo, a síntese mental, né? A junção dessas três questões aqui. O que é esse idealismo? É a teoria, o sentimento, o conhecimento, ok? E aqui nós, então, encerramos essa aula. Alguma pergunta, Rafael? Não, prof, não. Então, vamos Tá lá. nada, não. Aqui é a filosofia da educação, o ato de filosofar, né? Então, nada é impossível de mudar. Nós temos que pensar, questionar, duvidar, o movimento, né, de nos libertarmos, de trazermos questionamentos, de refletirmos, de contextualizarmos, de questionarmos. Então, a filosofia da educação, ela vai vir contra essa industrialização da cultura, tá? Porque ela quer o quê? Ela quer que as pessoas pensem sobre isso, que elas reflitam sobre os seus mundos, que elas vão mudar, né, essa realidade aqui. O pensar contra uma história do pensamento. Então, por meio da educação e da consciência de si, os indivíduos aqui vão adquirindo o quê? Uma sociedade, a transmissão da cultura, o desenvolvimento de suas potencialidades. Então, nós temos aqui a educação, o desenvolvimento da personalidade e da própria sociedade. E o processo educativo formal aqui, que é a transmissão da cultura. E o informal, o formal, ele é sistematizado, ele é interligado a uma instituição. E o informal é no dia a dia. Nós temos aqui a internet, que ela vai trazer um grande avanço. O próprio Marx traz uma discussão da questão da tecnologia, as vantagens da internet, aprendizagem à distância, troca de informação, assistir às aulas rápidas, a questão aqui da disposição dos alunos, a escola, o local, as instalações, o currículo, a proposta, os professores. Então, a filosofia da educação, ela precisa estar inserida em todos esses aspectos. A concepção de educação tradicional, construtivista, eu não vou entrar muito aqui, que nós já discutimos em outras disciplinas, o Durkheim, né, que vai trazer a discussão aqui da sociedade, da educação, Piaget, Emília Ferreiro, Paulo Freire, a escola, né, que é vista como um local, educadores, educandos, transformando, questionando, pensando, vivenciando aqui.
Aula 8. Os pensadores e suas contribuições aqui na educação. Os sofistas, então, praticamente nesse bimestre nós ficamos discutindo essa situação, né? No próximo, agora, nós vamos adentrar nos filósofos contemporâneos, nos atuais. Então, os sofistas ensinavam a falar em público, usar aqui argumentos brilhantes. Sócrates tinha mais objetivo a sabedoria, o mundo de si, o eu. Tá? Platão construía aqui um sistema de conceitos, Aristóteles, a questão da experiência, da prática, da inteligência. E aqui eu acho muito interessante, né, essa construção dos pensadores, a biografia de Sócrates, tá? Os momentos de reflexão dele, a biografia de Platão, que eu deixei mais por curiosidade, a questão do aprendizado, do momento de reflexão, de pensamento, Aristóteles aqui. Então, nós vamos pensar em quê? Na escrita, na leitura, na ginástica, nos desenhos, na música, nos jogos. Então, essa aula 8, eu deixei mais assim a biografia de cada pensador. Tá? Bom, essa aula aqui, os fundamentos da filosofia crítica reflexiva, que ela cria um corpo dentro da educação, né? A questão da perspectiva marxista, o Gramsci, né, que vai trazer aqui a questão da classe trabalhadora intelectual, a educação relacionada aqui à questão da economia, então começa a se ter uma visão global de tudo que a filosofia, ela está dentro de todo esse contexto, tá? A questão aqui de Demerval-Saviani, análise, a natureza, o objetivo, aqui a transformação das consciências, o projeto histórico crítico dialético, a questão da concepção pedagógica de Saviani, a escola democrática, que nós vamos discutir mais à frente. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão, que ele traz, né? Lógico, ele foi aluno, ele traz essa discussão da escola democrática também com base em Paulo Freire, o papel da escola, do diálogo, do respeito, da superação, da visão, de promover a socialização, a mediação entre aluno, professor e realidade, trabalhar as habilidades, os hábitos, as convicções aqui, as ideias, a produção do saber, a identificação das formas, o objetivo, a conversão do saber, o provimento dos meios, a escola democrática. E aqui eu acho muito interessante essa questão aqui, né, de Saviani. O primeiro passo, conhecer a realidade social. O segundo, a identificação dos problemas. O terceiro, você buscar instrumentos. Então, você vai trabalhar em cima do quê? Da problematização. A catarse, a etapa culminante do processo educativo, aqui, o ponto de chegada da prática. E aqui um resumo, né, os conteúdos de ensino, métodos de ensino, relação professor e aluno. Então, Saviani e a proposta crítico-social vai trazer o quê? Ela é embasada dentro da filosofia crítica, da questão do pensamento, a reflexão, a contextualização e a prática e buscar a mudança da realidade. Rafael, alguma dúvida? Não, prof, tranquilo. Eu acho que está bem mastigadinho, né? Tá bem legal. Tá bem, né? Tá tudo né? Os slides estão da sequência, os artigos você vai ver que muitos repetem os assuntos, né? Que eu deixei mais. Como vocês nunca tinham tido nada de filosofia, eu procurei mastigar, né? Mais, discutir mais, tá bom? Uhum. Eu vou parar a gravação.